Romanos capítulo 8, verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ao longo das Escrituras, nós encontramos uma linha que separa o bem e o mal, o certo do errado, a vida da morte. Muitas vezes nós queremos, influenciados por Satanás e por seus demônios, a gente quer de alguma forma apagar essa linha separatória para que possamos viver de forma mais tolerantes com aquilo que nós não abandonamos, aquilo que nós não permitimos Deus transformar pela atuação do seu Espírito. Mas você e eu não podemos nos permitir ser enganados e nem viver uma vida dupla ou uma vida de engano. A inclinação da carne é morte e a inclinação do Espírito é vida. Fico pensando nesse aspecto de inclinação em relação ao ministério do Espírito. Inclinar, para mim, tem a conotação de uma coisa que pesa mais de um lado e por isso leva todo o esforço para ou toda a situação para aquela direção. Então, entenda, se a questão do peso é aquilo que pode levar a uma inclinação, o que será que nós temos acumulado de mais pesado em nossa vida? Será que são as coisas carnais? As inclinações, os desejos pecaminosos que muitas vezes nós praticamos e agora temos que conviver com essa herança maldita em nossa vida? Ou será que nós temos acumulado para ter mais peso as coisas espirituais? Enquanto eu falo nesse aspecto de inclinação, a minha mente imagina que as crianças brincando num parque e tem aquele brinquedo nos parques chamado gangorra. Talvez você já tenha brincado na sua infância em uma gangorra, onde duas pessoas ficam ali, uma em cada lado da gangorra, e a mais pesada tende a levar a mais leve para cima, e assim a gente fica brincando, de sobe e desce. Você já prestou atenção que com relação à nossa natureza carnal, que é a natureza espiritual, parece que existe ali uma gangorra espiritual, onde muitas vezes nós permitimos que o pecado tenha um peso maior e assim domine a circunstância? Outros momentos permitimos que seja a vida espiritual. E aí então a gente volta a equilibrar. Nós vivemos momentos de grande êxtase espiritual, momentos em que estamos bem com Deus, momentos em que as coisas parecem que estão todas ajustadas e o vento está soprando na direção certa. E as nossas velas estão ajustadas e vamos então de vento em popa na direção dos nossos objetivos, na direção dos nossos sonhos. Em outros momentos, parece que tudo está dando errado, porque a nossa vida parece que sai do eixo, sai do controle. Amados, você e eu precisamos ter cuidado com muitas vezes essas oscilações espirituais que nós permitimos que aconteça em nossa vida. E para que a nossa inclinação não seja para as coisas do pecado, para as coisas que talvez você e eu tenhamos aí provado e agora fazem parte da nossa memória do pecado, nós precisamos deixar que o Espírito tenha um peso maior na nossa vida, para que a nossa inclinação seja para a vida eterna e para a paz eterna com Deus. A pergunta que nós precisamos refletir nesse momento é muito clara. Na gangorra espiritual da vida, quais são as coisas que estão tendo um peso maior para você? Hoje eu quero convidar você para se unir a mim, para reconhecer aquilo que temos feito de errado e deixar que o Espírito nos incline para as coisas da eternidade. Aqui a inclinação também tem a ver com a subordinação, com a sujeição da nossa vontade à vontade dele. Ele precisa dominar, ele precisa ter o controle total para que ele nos incline, nos direcione para aquilo que vai nos trazer paz, alegria e vida. Vamos orar sobre isso agora, amados.